O que significa ser forte? Bom, eu quero falar aqui, na verdade eu quero fazer uma análise sobre um anime que eu gosto bastante, que se chama Hajime no Ippo. Eu até coloquei uma parte de um trecho de uma luta, é uma das mais marcantes do anime, que é a luta do Ippo contra o Sendo, pelo cinturão. E por que eu quero falar sobre esse anime em específico? Porque ele trata bastante sobre essa questão de sobre o que significa ser forte, o que é ser forte, de sobre o que significa ser forte, o que é ser forte. O Ippo, o personagem principal, para ele, esse é um dos grandes motivos dele estar lutando, porque ele busca a resposta dessa pergunta. E no meio dessa jornada tem um outro cara chamado Takamura. O Takamura, ele é um cara grande e é um cara muito forte. Ele é como um exemplo pro Ippo. Mas qual a diferença entre os dois? O Takamura, ele tem uma espécie de dom natural e uma prepotência meio que dele já, que já tá intrínseca na personalidade. Já o Ippo, ele não sabe nada de boxe, ele tem que aprender do zero. Enquanto o Takamura, ele já tinha uma força bruta, ele já tinha uma experiência de brigas na sua família, ou brigas de rua, sempre foi um cara muito parrudo, muito briguento. Enquanto o Ippo, ele era um garoto meio antissocial. Ele era aquele cara que ficava no canto da sala, meio excluído, não queria nada com ninguém. E assim ele descobriu o boxe. Uma vez quando ele estava numa briga, ele não revidava, os caras eles cercaram ele. Aí chegou o Takamura e ele assustou todos esses caras sem dar um soco neles. E aí o Ippo ele ficou surpreso, né? Como ele conseguiu fazer isso? Então ele começa a seguir ele e meio que toma ele como um exemplo. E a partir disso começa a jornada dele para descobrir o que é ser forte, assim como Takamura é. Mas o problema pro Ippo é que tudo que ele tem que adquirir, ele precisa de muito esforço e muito treino, porque ele é um iniciante, ele acabou de começar. O Takamura ele tá há anos, né? Não é à toa que o Takamura ele consegue vencer lutas, ele zomba dos seus inimigos, ele não tá nem aí, ele só quer vencer. Tem umas partes que ele se destaca além da força bruta, mas eu não quero dar spoilers nem nada. Já o Ippo, ele tem uma questão mais pessoal, mais dele, né? Mais da procura pela resposta da pergunta, que é o que é ser forte. E ele tem que ir atrás disso com muito esforço. Ele tem algumas partes que o Takamura ele fala sobre o peso de um soco. Como assim o peso de um soco? Significa pelo que ele luta. Vamos dizer, vamos colocar dois caras como exemplo. O primeiro boxeador, ele luta por ele mesmo. O segundo, ele luta para sustentar sua família. Obviamente, quem vai ter o soco mais forte? Quem vai ter mais em jogo? Obviamente é o segundo. Quem você acha que vai sobressair na luta? Aquele que tem mais em jogo, porque ele tende a se esforçar mais. Porque a perda para ele é muito maior, assim como a vitória é muito maior. Entendeu? É uma questão de intensidade, é uma questão de quantidade. Para ele, a vitória vai ser uma coisa muito mais vívida do que pro outro cara, que só luta por ele mesmo. Entende? E isso acontece numa das partes do anime, né? Em que o Ippo ele tem que se afastar porque a mãe dele fica doente. E aí que ele começa a se perguntar o que, o que é ser forte. E nessa hora você tem que se perguntar o que é ser forte. Porque, veja bem, o Ippo ele busca a resposta por ele mesmo. Mas e você? Vamos dizer assim, o Ippo
ele tem muito mais uma questão pessoal, uma questão de honra, entende? Enquanto o Takamura ele tá lá por estar lá, ele luta por ele mesmo. O Ippo ele tem uma procura, uma busca pessoal, tipo como a jornada do herói. Não é à toa que não é à toa que ele é o personagem principal da história. Vamos dizer assim, o Ippo ele tem muito mais uma questão pessoal, uma questão de honra, entende? Enquanto o Takamura ele tá lá por estar lá, ele luta por ele mesmo. O Ippo ele tem uma procura, uma busca pessoal, tipo como a jornada do herói. Não é à toa que não é à toa que ele é o personagem principal da história. Vamos dizer assim, o Ippo ele tem muito mais uma questão pessoal, uma questão de honra, entende? Enquanto o Takamura ele tá lá por estar lá, ele luta por ele mesmo. O Ippo ele tem uma procura, uma busca pessoal, tipo como a jornada do herói. Não é à toa que ele é o personagem principal da história. Mas aí eu te pergunto, o que significa ser forte pra você? É ter uma grande quantidade de força física, é uma grande quantidade de resistência, é proteger alguém que você ama, lutar por alguém. Essa questão de lutar por alguém e lutar por si mesmo, ela é muito exibida nos animes, né? Você pode perceber em vários aí da que estão em alta, onde quando você luta por si mesmo, você tem menos em jogo, logo você não se esforça tanto, você não tá nem aí. Já quando você tem que proteger alguém, a luta fica muito mais difícil, você tem que ficar muito mais concentrado no que está acontecendo ao seu redor e tem que se preocupar muito mais com o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo à sua volta. Porque você não tem que proteger só você tem que proteger outra pessoa. Você tem uma responsabilidade a mais. E é disso que a gente está falando aqui, né? Responsabilidade. Ser forte não significa só ter força física. É claro que é um dos atributos, ter força física. Eu acredito que ser forte não é só você proteger alguém. Claro que é, mas é você dar uma espécie de inspiração. Quando você tem uma situação muito adversa e você resiste e você evolui com ela, com os obstáculos. Isso é o real significado de ser forte. É como encarar o abismo, mas não se tornar o abismo. É uma linha muito tênue, entende? Responsabilidade, você sabe o que você tem que fazer e você faz. E não se preocupa com outras coisas, assim como eram os antigos guerreiros. Pensa bem, os vikings, por exemplo. Os vikings, eles tinham uma doutrina que era a seguinte: se você morre em batalha, você vai para Valhalla, que seria o grande salão onde vão os grandes guerreiros que morreram em lutas. Lá você tem de tudo. É como o céu pros cristãos ou pros católicos. E isso movia eles a fazerem grandes feitos, grandes lutas. Mesmo diante da morte, eles não temiam nada. Mesmo quando eles sabiam que eles iam morrer, eles continuavam lutando. Isso era como uma fonte inesgotável de coragem. É claro que em alguns aspectos pode ser tolice, para algumas pessoas pode ser besteira, para outras pode ser visto como algo honroso, algo corajoso. Assim como é o seppuku para os samurais, onde eles realizam aquele ritual de sacrifício, auto-sacrifício, quando eles perdem alguma batalha. Algumas pessoas elas dizem que é uma coisa honrada, outras já dizem que é uma espécie de covardia, porque eles não aceitam perder, logo eles tiram a própria vida. Isso é uma coisa de questão pessoal. Você acredita no que você acredita, mas você tem que admitir que a, o que essa doutrina, o que esse valor
fazia com esses vikings, eles levavam eles muito longe. Isso fazia com que eles fizessem grandes atos, protegessem suas vilas, suas famílias, suas crianças, independente do inimigo, seja ele grande ou pequeno. E essa é uma das perguntas centrais que você deve fazer para você, que é homem, todos os dias. O que é ser forte para você? O que significa ser forte? Você acha que você vai conseguir adquirir força estando no celular o dia inteiro, assistindo vídeos engraçados, memes, ou fazendo alguma coisa de real impacto no mundo? Ser forte não é só proteger a sua casa de um bandido. Ser forte seria inspirar alguém a fazer uma coisa que ela quer, mas não consegue, ou simplesmente não tem a ousadia ou a energia para fazer aquilo. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas não faz. Tudo é uma questão introspectiva. No fundo, você sabe o que tem que fazer. Você sabe que ficar horas e horas na frente do computador, do videogame ou do celular não vai te trazer em nada. Você pode até ser um youtuber, mas se o seu conteúdo não tiver um real valor nisso, você sabe que vai ser uma coisa vazia e que você vai estar perdendo tempo da sua vida na Terra com coisas fúteis, entende? Então ser forte é basicamente isso. É como ser um líder, mas não um líder de grandes exércitos. Pode até ser, mas eu digo um líder para as pessoas que estão próximas a você, seus amigos. Vamos dizer que você tem um amigo que está passando por algum momento difícil e ele não precisa apenas de conselhos, ele precisa de alguém que ajude. O que um líder faz quando o seu exército ele está em queda? Ele abandona ele para morrer? Ou ele vai lá e encoraja seus guerreiros a continuarem a batalha? Porque todos os dias nós estamos em batalhas. Cada, cada coisa que acontece com você, você acha que acontece por acontecer, ou você acha que é um teste? Caiu um copo da sua mesa e você ficou irritado. Você tropeçou e caiu no chão e ficou puto da vida e começou a xingar. Como você vê essas coisas? Qual a perspectiva que você toma disso? Entende? O que você pode fazer para dar um impacto nesse mundo? Veja bem, dar um impacto no mundo não é só sair por aí como um grande ativista que você é e falar sobre como você odeia o aquecimento global e o que o ser humano está fazendo é, de errado no mundo. Aqui eu trago um conceito muito claro de um livro chamado Arrume Sua Cama. Conselhos para Mudar o Mundo. Eu creio que seja de um Navy SEAL. É, um, seria um dos exércitos mais poderosos dos Estados Unidos. São conselhos que o cara fala, que é basicamente o seguinte: se você não consegue acordar e arrumar a sua cama e organizar a sua vida ao redor, vamos dizer, a sua família, não consegue fazer o mínimo para amenizar isso, ajudar as pessoas ao seu redor, você acha mesmo que você vai ter alguma influência em coisas globais como política, governo, natureza? Cara, se você não anda na rua e pega o lixo no chão, mas você sai para fazer greve sobre tá como tá sendo tudo destruído, o ser humano tá acabando com a natureza, mas quando você tá andando na rua, você não pega o lixo no chão, você não faz reciclagem, você não faz a sua parte, você acha que vai ter algum impacto no mundo? Você só tá sendo um hipócrita, cara. Entende? Então, é uma coisa simples. Você tem que se perguntar todos os dias: o que eu estou fazendo? Hoje eu fiz alguma coisa para mudar? Nem que seja a mais minúscula possível, né? É como aquele filme, Efeito Borboleta. Cada ação que você faz tem um impacto em algum lugar. Não importa quão grande ou pequena seja. As mais pequenas ações, elas têm grandes impactos. As mais grandes também podem ter pequenas e vice-versa. Não importa. O importa é o que você fez. Veja bem, eu não estou falando que não existe ações que não geram impacto. Até mesmo quando você fica em casa, no celular, durante essa quarentena, que você sabe que você está trancado em casa e você fica o dia inteiro na Netflix. Ah, vou maratonar esta série. Isso vai ter um impacto enorme na sua vida. Você acha que no futuro
quando você tiver velho, você vai ter gasto seu tempo de energia, de juventude, assistindo Netflix, que nem um. Nada contra os idosos, mas que nem um velho deitado com edredom, tomando chazinho quente. Eu não tô dizendo pra você ser uma máquina extremamente produtiva, acorde cedo e faça tudo que você tem que fazer. Não, eu tô falando pra você ser uma pessoa que faz alguma coisa, entende? Você pode assistir sua Netflix e tudo mais, mas entenda que você também tem deveres, você também tem responsabilidades. Quando eu era pequeno, eu tinha um PlayStation, mas a regra era clara, eu só podia jogar final de semana. E se eu chegasse sexta-feira, eu não podia chegar e ir direto pro meu PlayStation jogar meu GTA. Não, a minha mãe ela chegava e falava pra mim: primeiro a responsabilidade, depois a diversão. Primeiro o dever, depois a diversão. Ou seja, você faz todos os seus deveres de casa, você lava a louça, faz o que você tem que fazer, aí sim você vai se divertir. Entende? Então você tem que saber equilibrar isso. Não seja também um maluco do trabalho, né? Um workaholic maluco que só pensa em trabalho e deixa sua família de lado, deixa seus amigos, esquece de tudo porque você tem que fazer alguma coisa. Não, mas também não é pra ser um Zé Ninguém que não faz nada e fica o dia inteiro assistindo, jogando ou dormindo. Você tem que achar o equilíbrio, entende? A vida é uma questão de equilíbrio. Se você souber equilibrar isso, você vai ter uma certa paz espiritual, paz financeira. Você vai ter uma tranquilidade em si mesmo, entende? Então é isso, galera. Obrigado por ouvir até aqui. É, deixe um joinha nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. O canal começou agora. Eu estou pesquisando coisas interessantes para falar para vocês aqui. Agradeço pela companhia. E é isso aí. Até mais e até outro dia.